Glória a Deus. Pode ser para toda a igreja? Amém. Glória a Deus. Obrigado, Deus abençoe. De maneira que eu ia aqui na frente na oração, porque está com garganta. Ele pode ir lá na frente dessa oração, em nome de Jesus. Mas por quê? Porque é hora de oração. Amém? Quem crê que Deus faz milagre? Amém. Amém. Glória a Deus. Deus faz milagres. Deus é o mesmo hoje, ontem e sempre será. Em nome de Jesus. Glória a Deus. Pode sentar aí para pregar, pastor? Está bonito esse negócio aqui. Pode sentar, pregar sentadinho. Não tem problema. Sentado no conforto que vale. Pode ser rosa, preto, marrom, colorido. Não tem problema não. Glória a Deus. Motivo de grande alegria estar convosco aqui mais uma vez. Tanto que ontem já vimos a Thaís falou assim: eu estava pensando em chamar o presbítero para pregar, mas está muito em cima da hora, né? Deus sabe o que faz. Eu já tinha tocado no meu coração que alguma coisa iria acontecer. Amém. Eu não sabia o que. Deus é fiel, meus filhos. A palavra do Senhor não volta vazia. Nosso Deus é um Deus de milagre. Nosso Deus é um Deus organizado. O nosso Deus é um Deus que salva, cura, liberta e batiza com o Espírito. Glória a Deus. O tema de hoje, quem recebeu, é processos. Não é processo judicial. É advogado pensa que processo é quando processar alguém, mas não. Processos é tudo aquilo que se transforma. Algo bruto, ele recebe uma transformação e passa por um processo, e o resultado final é algo diferente, melhorado ou piorado até. Mas para que uma coisa bruta, como um carvão, receba pressão, alta pressão e temperatura, quem entende de química, o que acontece com o carvão? Vira um diamante. A areia do mar, sob pressão, sob calor intenso, vira vidro. Olha só. Se eu pego um pedaço de carne de picanha crua e eu jogo numa churrasqueira, no final, se eu não tomar cuidado, vai ter carne queimada. Mas é um processo, como na culinária. Você vai fazer agora assim, porque quem viu nas minhas postagens, esses dias eu fiz um macarrãozinho abençoado em casa. Então você vai fazer a transformação de itens, como o alho, a cebola, com o óleo. Você refoga, depois você coloca a carne moída para deixar esquentar, para poder selar a carne. Aí depois você coloca o molho de tomate, aí coloca os ingredientes. Eu não vou contar o meu segredo da minha culinária. E ao final de muito tempo cozinhando, nós temos um molho à bolonhesa. Então inicia-se com algo, passa-se por um processo, e ao final do processo temos um resultado. Isso pode ser para tudo na vida. Tudo na vida. O crescimento humano é um processo. A criança nasce, cresce, vai para a escola, tem uma profissão, arruma uma esposa ou uma mulher, tem um marido, tem família, família gera filhos, e o filho gera netos e processo. Tudo é processo. E dentro do processo nós temos o fogo. O fogo é o maior transformador de processos que existe. Nós fizemos, hoje, virou moda falar a palavra processo. Antigamente, os crentes mais antigos falavam em deserto. Pastor, ora comigo, estou no deserto. Entrei no deserto e não saio. Aí hoje, teologicamente,
biblicamente falando, a gente trocou a palavra de deserto para processo. No fundo, são a mesma coisa. E é o que nós iremos falar hoje sobre processos. Os processos que nós temos que passar no nosso dia a dia. Passamos por diversas tribulações. E muito desses processos, dessas dificuldades, nem entendemos o motivo. Por quê? Questionamos ao Senhor. Por que, Senhor, que eu estou passando por essa situação? Por que isso aqui veio na minha vida? Às vezes a gente vai se meio como Jó, né? Pensamos que estamos em pecado. Às vezes achamos que não merecemos a misericórdia do Senhor. Não compreendemos, queremos de uma forma condescendente tentar achar uma explicação por que passamos por dificuldades, por que passamos por tribulações, por que passamos pelos processos. E quando a gente acha uma justificativa, o processo não termina, mas nos sentimos mais aliviados em passar pelo processo. Eu estou passando porque eu sei o resultado. Agora, na maioria das vezes que passamos por processos, Deus não nos revela o porquê. E é aí que causa os grandes embaraços. Porque nós ficamos pensando, por que nós passamos por isso? O que eu fiz? Aonde ele chegar? E se muitas das vezes sabemos da onde nós estamos indo, provavelmente estragamos todo o procedimento que passamos. Sendo que nas nossas vidas, a gente pode dividir o processo em duas fases distintas. O primeiro motivo de um processo são escolhas erradas, que nos geram consequências pelas nossas escolhas. Uma pessoa, um bandido que roubou o telefone do celular, é pego pela polícia. Mas ora comigo que eu estou passando por um processo. Você está passando por um processo que Deus te colocou. Você Deus te colocou nessa situação. Tem gente que fala, Deus me ajuda, eu estou passando por uma dificuldade muito grande financeira. Mas quando você olha para trás, você gastou mais do que ele ganha. Vai passar por um processo. Mas esse tipo de processo são processos que nós mesmos nos colocamos. E existe um outro tipo de processo, que é aquele processo que Deus nos coloca, que nós temos que passar por aquilo e não adianta fazer nada, não adianta reclamar, não adianta murmurar, não adianta orar. Você vai ter que passar pelo processo. E é justamente este tipo de processo que nós vamos falar na noite de hoje. Numa outra oportunidade, porque na verdade o tema de processos é uma série de mensagens. Não dá para a gente falar tudo num culto só. Só em questão de processos eu tenho em base de 5 mensagens diferentes para falar sobre esse assunto. Mas Deus colocou no meu coração o assunto de hoje, que nós vamos ler em Tiago capítulo 1, versículos 2 ao 4. Novo Testamento, Epístola de Tiago, capítulo 1, versículos 2 ao 4. Quando vocês acham o texto, uma curiosidade bíblica. Tiago, ele é raiz de Jacó. Por isso que Tiago, o Tiago, na verdade o nome dele é Jacó. Porque Jacó, ele vai ter uma direção literária, que a interpretação, a portuguesação, portuguesando a palavra hebraica Jacó, chega em Tiago. Olha que interessante. Em Jacó, em hebraico é Jacó. Quando você faz uma digressão para Tiago, coloca o acento final no Tiago. Tiagó. Então, quando você vê alguém chamado Tiago, a raiz do nome dele é Jacó. Só uma curiosidadezinha para a gente entrar na mensagem. Todos acharam? Só para completar, em inglês é James,
Numa outra oportunidade, vamos fazer a digressão de como Jacó chegou para Gênesis. Para Tiago é bem mais fácil, o portuguesar. O texto bíblico diz assim: meus irmãos, tende por grande gozo, tende por grande alegria, o passardes por várias provações, sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança, produz paciência. Ora, a perseverança deve ter ação completa, para que sejais perfeitos e íntegros e em nada deficientes. Nós sempre buscamos ao Senhor e falamos: Senhor, eu sei que é muita alegria passar por várias tribulações, por várias provações, por várias tentações, mas, se possível for, afasta de mim este cálice, afasta de mim este problema. A gente ora muito por isso, mas quando entendemos qual o propósito da aprovação, qual o propósito da tribulação, qual o propósito do processo, nós passamos com mais alegria, porque sabemos que no final, a ação completa, como diz o texto, saímos da aprovação, saímos do processo mais perfeitos e íntegros. Quando compreendemos isso de verdade, a gente passa pela aprovação louvando e não murmurando. E muitas das vezes no meio do deserto a gente quer pedir para sair. Só que nós não sairemos, não teremos saída, não seremos resgatados deste deserto, deste processo, enquanto o deserto não cumprir o propósito em nossas vidas. Um exemplo é José. A história de José, filho de Jacó, com Raquel, começa lá em Gênesis capítulo 37 e vai até quase os 50, que era a morte de José. Quando nós lemos o texto, nós vamos entender o que passou na vida de José. José era o filho amado de Jacó. Por quê? Porque Jacó, ele tinha suas esposas. A esposa que ele mais amava, que ele trabalhou 14 anos como escravo de Labão, foi para ter a Raquel. Na primeira oportunidade, ele trabalhou 7 anos, Labão deu Lia para ele. Ele olhou, não era essa que eu queria, eu trabalho mais 7 anos. Por amor a Raquel, ele foi lá e trabalhou mais 7 anos. E o primeiro filho que ele teve com Raquel foi José. E José, como diz lá no próprio texto bíblico, é o filho da velhice de Jacó. E a Bíblia diz que Jacó amava muito José. Ele era o queridinho do papai. Tanto que todos tinham a sua túnica, mas a túnica que José recebeu era uma túnica colorida. Ninguém tinha aquilo naquela época, não existia essa tecnologia, era algo caro demais. Então José foi presenteado com uma túnica colorida. Isso iniciou as provas, o processo a qual José começou a passar. E a primeira prova que ele passou foi a inveja e o ódio dos seus próprios irmãos. Jacó teve 12 filhos. 12. Naquele momento eram 11. Benjamim não tinha nascido ainda. E Benjamim, irmão de José, porque era filho de Jacó e Raquel. E quando chegou aproximadamente aos 17 anos, Deus deu um sonho para José. E falou: olha, o sonho é o seguinte: todos buscando peixes, e o feixe de José se levantou, e os feixes dos seus irmãos ficaram à frente do feixe de José, e todos se curvaram. Aí os irmãos já falaram: quem tu acha que tu é? Que tu
vai fazer de nós, vai ser nosso rei? Ele vai governar sobre nós? Ele está ficando é maluco esse teu sonho. Seu sonho é devaneio. Seu sonho é uma maluquice. É algo que está no teu coração. E a Bíblia relata que ele teve o segundo sonho, que ele sonhou com o sol, com a lua e 11 estrelas. E todas elas se curvavam a José. Até Jacó falou: filho, para com essas bobagens. Para com essa situação, porque teus irmãos estão bravos com você. Tanto que a Bíblia relata que os irmãos não falavam com José. Eram incivilizados, eram ignorantes, eram rudes com José. Tal era esse ódio. Você imagina você ter irmãos e todos os seus irmãos ter raiva de você, porque você é o queridinho do seu pai. José não pediu para nascer, meus filhos. José não pediu para ser amado pelo seu pai. Primeira situação que a gente observa: José em nenhum momento provocou a ira dos seus irmãos, mas mesmo assim, o coração deles se levantaram contra José. Teve um certo momento que os irmãos foram pastorear e Jacó falou: vai até lá seus irmãos para ver como é que estão, como é que eles estão. Aí José, quando chegava no caminho, os irmãos viram ele ao longe. Aí já falava: lá vem o sonhador. O dom que Deus tinha dado para José era motivo de chacota para os outros irmãos. Os outros irmãos utilizavam aquilo para destilar a raiva e o ódio contra José. E naquele momento eles pensaram: vamos aproveitar e vamos matar esse cara. A gente acaba com esses sonhos. A gente acaba com essa pessoa que se acha queridinho. A gente acaba com ele. Rubem falou: não faz isso para ele não. Não quero ter o sangue dele. Judá fez a mesma coisa. Tanto que pegaram ele, tiraram a túnica dele e o jogaram na cisterna. Pela primeira vez, José perdeu tudo o que ele possuía de mais valor. Quantas e quantas vezes nós estamos passando por um processo e algo acontece na nossa vida e parece que a gente perde tudo. Tudo, era tudo que ele tinha. E aquilo foi tirado, não foi por ladrões, foi por seus próprios irmãos, pelo seu próprio sangue. Aquilo foi retirado de José. Colocaram ele numa cisterna. E aí pensaram: vamos matar? Um falou não, o outro também não. Então vamos fazer o seguinte: vamos vendê-lo como escravo. Aí vem a primeira questão: José precisava passar por isso? Era necessário por isso? Esse é o momento em que nós questionamos ao Senhor: Senhor, por que é que eu estou passando por isso? O que é que eu fiz para merecer tanto ódio dessas pessoas? Eu não pedi para ser o queridinho do meu pai, eu não pedi para ser abençoado, eu não pedi para que tenham inveja de mim, eu não fiz nada. Por que que o Senhor permitiu? No momento do nosso processo pessoal, questionamos ao Senhor no coração. Primeira coisa que a gente pergunta: por que isso, Deus? Eu não fiz nada. O que é que eu fiz para merecer esse problema? O que é que eu fiz para passar por isso? José é vendido para Potifar. Capítulo 39, versículo 2 de Gênesis. A Bíblia diz que o Senhor era com José. Engraçado. Se Deus era com José, por que Deus permitiu que os irmãos tomassem tudo que ele tinha? Se Deus é com você, por que Deus permitiu que tirasse tudo de você? Se Deus é com você, por que você está sofrendo? Se Deus é
se mostrou a favor de José. Porque Potifar, a partir daquele momento, prosperou. E a Bíblia diz que Potifar prosperava por Deus, porque Deus era com José. Isso nos revela uma coisa importante, que mesmo na prova, mesmo na luta, José não desviou. José não abandonou o Senhor. José não desistiu da sua fé. E quantas vezes vem uma lutinha qualquer, primeira coisa, eu vou deixar a igreja, Senhor. O Senhor não abrir as portas, o Senhor me tirar disso. Eu estou falando isso, meus filhos, porque eu fiz isso. Eu tenho autoridade de falar isso, porque eu passei por isso. E eu orei a Deus. Deus, por quê? Eu assistia pregações na televisão, no momento da minha angústia. Eu não acreditava no que o pregador mais falava. Não pode ser Deus falando. Deus não vai falar mais comigo. Erasmo, prefeito Erasmo, passei por isso. Passei por essa situação. E eu pensei, não, quem está pregando é besteira. Deus não existe. Se existe para ele, para mim não. Porque Deus me esqueceu. Deus me abandonou. Deus me largou. Mas José, mesmo sofrendo, Deus era com ele, porque ele não largou o Senhor. Mesmo na luta, mesmo na dificuldade, não largue o Senhor. Deus dava prosperidade para Potifar por causa de José. Tanto que Potifar viu Deus em José. No momento da tua angústia, seja fiel para o Senhor, porque todos verão o Senhor através da sua vida. Tanto que Potifar falou o seguinte: você é tão abençoado, que você vai trabalhar para mim de tal maneira que eu não vou esquentar a cabeça com nada. Só não toca na minha mulher. O resto está em tuas mãos. Você vai governar a minha casa. Você vai ser o empregado mor. Você vai ser o administrador da minha casa. Porque Deus é com você. José podia até pensar que já tinha chegado no fundo do poço, que nada podia piorar. Eu também pensei assim, já cheguei no fundo do poço, né, Deus? Chega, né? Chega de luta, chega de provação, chega de processo. Aí a gente descobre que o fundo do poço tem um saltão. A mulher de Potifar foi para cima de José. E é interessante que quando José vai falar com ela, ele diz: eu não vou tocar em você para não trair a confiança do meu senhor Potifar. Ele diz: eu não vou tocar em você porque eu não vou trair a minha confiança em Deus. Aleluia. O crente fiel foi José. Ele estava preocupado em desagradar a Potifar. Estava com receio, com medo de desagradar ao Senhor. Mesmo na luta, mesmo na provação. E o que aconteceu? A mulher de Potifar falou: não, vem aqui. Arrancou novamente a única coisa que José possuía, a sua glória. Mais uma vez, José passou pelo processo. Mais uma vez ele perdeu tudo que tinha. Mais uma vez lhe foi tomado tudo que tinha. Ficou nu, exposto às suas vergonhas. Mas nós vemos no capítulo 39 que Deus era com ele. Ué, mas se Deus era com ele, Deus não estava com ele, como é que Deus permitiu que chegasse a isso? Por que Deus permitiu que José fosse tomado a sua túnica novamente? Como é que Deus permitiu que José fosse envergonhado mais uma vez? Deus não era com ele? Nós questionamos ao Senhor: por que o Senhor permite isso acontecer comigo, Senhor? Onde tu estás? Onde estás, Senhor? No meio da minha
Potifar ficou com raiva de José, não quis nem saber o que aconteceu. Pegou José e jogou ele na prisão. Agora ele chegou tudo no bolso, né? Agora não tem mais como, né? Gênesis 39 e 21. No mesmo capítulo, no capítulo 39 de Gênesis, versículo 21, está escrito: e Deus era com José. Como compreender isso, meus filhos? Como compreender que no meio da tua prova, no meio da tua luta, no meio do teu desespero, no meio da falta de tudo, como acreditar que Deus é com você? Na prisão, todos viam Deus na vida de José, porque permanecer fiel é necessário para quem passa pela luta. Isso é base de tudo. Permanecer fiel ao Senhor no meio da angústia, no meio da luta, no meio da provação. Não permita que a provação tire a tua fé, tire a tua crença, tire o Espírito Santo da tua vida. Mesmo quando somos gratos, ou quando somos provados, precisamos ter gratidão. Mesmo no meio da provação, devemos permanecer em gratidão. Porque reclamar, meus queridos, não vai nos tirar do processo. Reclamar não vai nos retirar do deserto. Então, a primeira coisa, meu querido, para de reclamar. Para de murmurar, para de dizer: Senhor, nada. Pare de reclamar, pare de murmurar, porque somos levados ao deserto, para que lá no deserto as nossas imperfeições fiquem por lá. É lá que Deus trata as nossas imperfeições. É no processo que nós somos capacitados, que nós somos moldados, que nós somos transformados. A irmã Maiara colocou aqui: encha-me de ti, encha-me de ti. Porque quando somos cheios da carne, não dá para ser cheio do Espírito. E não é a aprovação que te faz ser cheio da carne, é você mesmo. O deserto deveria ser uma fase passageira nas nossas vidas, mas construímos morada no deserto. Tem aqueles crentes que estão com morada dentro do deserto, construiu casa no deserto, tem cadeira cativa dentro da aprovação, não consegue sair, está preso. Deixa eu ver engraçado esse texto, porque ele usa tijolos da reclamação e cimentos da murmuração. Caminhamos no deserto, nós somos peregrinos no deserto, nós passamos pela aprovação, nós passamos pelo deserto, nós passamos pelo processo, mas a gente costuma fazer casinha lá. Eu já não vou sair dessa aprovação, eu vou construir minha casa aqui. E mora dentro da aprovação. Mora no deserto. E a sua casa é construída com os tijolos da reclamação e feito com cimentos da murmuração. Em nome do Senhor Jesus, hoje essa casa vai ser quebrada. Vai ser quebrada. E o deserto vai ter fim. Deus estava vendo o sofrimento de José. E vou dizer uma coisa para vocês: Deus tem sofrido junto com você. Não tem com essa, presbítero. Salmo 105, versículo 18. Se puder achar, por gentileza. Salmo 105, versículo 18. Quem tiver a versão da nova versão internacional, eu gostei dessa tradução. Salmo 105, verso 18.
Mas tem bastante coisa para falar aqui. Diz assim, na Nova Versão Internacional, esse é a corrigida, né? Cujos pés apertaram com grilhões, foi posto em ferro. Na Nova Versão Internacional diz assim: machucaram-lhe os pés com correntes e com ferros prenderam-lhe o pescoço. Em nenhum momento do livro de Gênesis a Bíblia diz que José foi preso nas cadeias e grilhões. Deus mostrou para o salmista. Deus, aqui nesse momento, desabafa com o salmista. Eu ouso interpretar este texto desta forma. Deus chorando. Deus permitiu que o processo acontecesse na vida de José. Deus permitiu que ele fosse para a cabeça das correntes. Só que Deus não permitiu que as correntes fossem apertadas para machucar José. Imagine se Deus intervisse aqui. Não vai machucar o servo José, solta ele na hora. Ele não teria completado a missão. Ele não teria completado o processo. Então Deus não poderia fazer nada naquele momento, porque precisava José passar por aquilo. Mesmo que os homens sobrepujassem, fizessem a mais, podia prender em corrente, mas podia apertar para machucar. Deus reclama com o salmista. Deus reclama. Machucar os pés de José. Então, meu querido, pode ter certeza que Deus está vendo o sofrimento lá na praia, cantará lá. O Senhor contempla o que você tem passado na sua casa. O Senhor contempla o que você tem passado na sua vida. E não pense que se você chora, Deus não chora, porque Deus tem chorado contigo. Em todos os seus momentos de angústia, o Senhor é contigo e ficará ao seu lado. Só que é um processo, você precisa passar. É necessário. Não pense que o Senhor tem prazer na sua angústia. Não pense que o Senhor tem prazer na sua dificuldade. O Senhor não tem prazer, não. Mas Deus sabe quanto é necessário para que algo grande aconteça na sua vida, para que as promessas do Senhor aconteçam na sua vida. Glória a Deus. É necessário passar pela prova. É necessário passar pelo processo. Aí começa os sonhos do padeiro e do copeiro. Eles tiveram um sonho. Para se resumir por causa do tempo, que o tempo é hoje. Um sonhou uma situação e o outro sonhou situação semelhante. Aí José falou: olha, 3 dias você vai voltar para Faraó e 3 dias você vai ser morto. E ele disse para o copeiro que iria voltar a Faraó: não te esqueça de mim. Fala para Faraó de mim. Quero ver se ele me tira dessa angústia, para ver se ele me tira dessa prova. Mas Deus fez o copeiro esquecer a promessa. Deus permitiu que o copeiro esquecesse a promessa que fez a José. Porque o nosso tempo não é o tempo de Deus. Nós queremos que Deus nos tire da prova, mas não é o momento, meu querido. Calma, só mais um pouquinho. Persevere. Insista, seja resiliente e jamais perca a fé. Glória a Deus. Porque Deus sabe que ainda não é o teu tempo de sair da prova, ainda não é o tempo da tua vitória, ainda não é o
tempo para acontecer. Passou 2 anos. 2 anos. Eu falei no começo. Com quantos anos começou o processo de José? Ele tinha 17 anos. Agora, José tinha 30 anos de idade. Você passa 1 mês na prova e você já quer desistir. José passou 13 anos e fiel a Deus por 13 anos. Faraó tem um sonho. Para resumir, ele sonhou com 7 vacas gordas, com 7 vacas magras, que as vacas magras engoliam as gordas. E depois sonhou com 7 espigas grandes e 7 espigas pequenas. E ninguém no reino, ninguém no Egito conseguia traduzir. Aí Deus lembrou do copeiro. Olha o momento sério. Deus fez o copeiro esquecer porque não era o momento. A gente reclama, Senhor, olha para mim, faz ele fazer água as portas. Mas não abre, porque não é o momento. Um dia eu fui ministrar sobre Jeremias 29, que é justamente esse ponto dessa mensagem, mas vai ficar com outra oportunidade. Então, quando acontece isso, o copeiro é lembrado por Deus. A Bíblia diz, e Deus fez o copeiro lembrar da sua promessa. Olha que interessante. E lá atrás, a Bíblia também diz que Deus fez o copeiro esquecer a promessa. Deus fez esquecer. Porque não era o tempo de exaltação de José. Não era o tempo do final da prova de José. Mas quando Deus levantou o Faraó, levantou o copeiro, Deus falou, está na hora. Meu servo José está pronto. Aí vem a grande questão. Por que José tem que passar 13 anos nessa dificuldade? Uma vez eu me questionei nesse texto. Olha, se Deus é todo poderoso, por que Deus não levantou lá? Esperou José fazer 30 anos, esperava. Fazer ele viver dos 17 aos 30, para de Jacó. Com 30 anos, Deus dá um sonho para Faraó. Vai aparecer um hebreu de túnica colorida. Passa para ele a situação que eu já revelei para o meu servo da túnica colorida. E Deus falava para Jacó: pega teu filho com a túnica colorida, manda ele lá para o Egito. José aparecia com a sua túnica coloridinha. Falou: peraí, Deus me mostrou você. Quem é você? Olha, Deus me mandou aqui, porque Ele é o Jeová Jiré, o Deus da providência, e Ele me mandou aqui te dizer: Faraó, vai ter 7 anos de fome, 7 anos de fartura, 7 anos de fome. Deus não poderia ter feito isso? Deus não é todo poderoso? Por que Ele teve que obrigar José a descer este vale da sombra da morte? Por que José teve que descer essa provação todinha, sendo que Deus poderia colocá-lo direto? Por que ele teve que sofrer? Por que você está tendo que sofrer? Por que Deus não abre logo a porta para você? Por que Deus não resolve logo os teus problemas? Por que Deus não dá logo a tua libertação? Por que Deus não dá logo a vitória das tuas mãos? Porque se José tivesse ido direto, José não estava preparado para aquilo que Deus tinha. José não estava preparado para assumir a posição de governador geral. Porque assim que ele falou com o Faraó, ele disse, até engraçado, né? Ele foi o pai dos impostos, né? José foi o pai dos impostos, não tinha imposto naquela época, né? Falou: olha, como vai produzir demais, cobra 20% de toda a produção. Fica com o Faraó, 20% de toda a produção. Com esse 20% vamos estocar. Quando tiver fome, a gente usa esses 20% e dá bem para eles. O culpado de você pagar imposto é José, viu? José foi o culpado disso tudo. A gente paga IPVA, IPTU, culpa de José. Faraó achou aquilo, que ideia fantástica. Você tem Deus. Olha só que interessante, aquele que tem Deus, até aquele que não conhece
não conhece a Deus. Você que tem Deus dentro da tua vida, dentro do teu coração, você que tem Deus como Senhor da tua vida, até aquele que nunca ouviu falar de Deus, vai reconhecer que tem algo especial, vai saber que tem algo diferente, mesmo você passando pela luta, mesmo você passando pela dificuldade. E o falar reconheceu. Eu vejo que tem Deus em você. É engraçado até que tem muito crente espírita, né? Crente esotérico. Tem crente que acredita em interpretação de sonho. O crente tem um sonho, pastor, interpreta para mim. Aí ele começa a contar. Aí tem aqueles irmãos que têm dom de interpretação, entre aspas, né? Se sonhou com morte é vida, se sonhou com roupa amarela é dinheiro. Começa a fazer uns estereótipos aí, umas tipologias. Só quero te dizer uma coisa. Quando o faraó falou, olha, me falaram que você é um mago que interpreta sonhos. José falou, eu não interpreto sonhos. Eu falo o que Deus me manda dizer. Você sonhou? Deus me fala o que é. Não é você me dizer e eu vou interpretar. Não existe interpretação de sonho. Existe profecia. Existe revelação. Não existe dons de interpretações. Não se iludam com isso. Se Deus revelar a você o que é o sonho, é uma coisa, não é interpretações. A gente tem esse negócio, fica com aquele livrinho do João Bidu evangélico, que acha que sonhou é um padrão. Deus não faz padrão de sonho, não existe isso na igreja. Não existe, é esoterismo, isso é adivinhação. O que existe é interpretação. Deus dá a interpretação, como aconteceu com o copeiro e com o padeiro. Deus revelou a José o que significava. Não é que ele contou e olha, Deus me... Não. Deus mostrou, revelou, como se fosse uma profecia, como um profeta. Amém? Fique bem claro aqui. O processo é necessário para que sejamos transformados e preparados para aquilo que Deus preparou para as nossas vidas. José, imaturo, não estaria pronto para ser governador. Por isso foi necessário passar por todo esse processo, porque José era um jovem, era imaturo, tinha problemas que ele tinha que resolver, tinha coisas no caráter dele que precisava ser moldado, porque se ele fosse do jeito que ele estivesse para ser governador, ele ia dizer, estou aqui porque eu mereço, sou governador porque eu sou cara. Estou preparado, eu sou um cara preparado. Deus me fez assim. Glórias a mim, não a Deus. Passamos pela dificuldade, pelo problema, para aprendermos a ser mais dependentes de Deus. Passamos pela prova para entender que Deus é que está no controle das coisas, não nós. É fácil orar, você não orar, não importa, Deus vai olhar para você. Eu sou bonzão. Não é na tua glória, mas na glória de Deus. Era necessário. Existe a metáfora da borboleta, para a gente encerrar, após o tempo. Existe um rapaz que estava olhando um casulo, uma crisálida, que é quando a lagarta ele faz o casulo para virar a borboleta, para fazer a metamorfose, para a lagarta virar a borboleta. Aí ele viu que a lagarta já estava rompendo o casulo, e ela estava fazendo uma força muito grande para tentar sair do casulo. Aí o homem falou, tadinho da borboleta, eu vou ajudar. Aí ele resolveu tirar a crisálida da árvore e ele cortou com o estilete e libertou a borboleta. Quando a borboleta foi abrir as asas estavam incompletas, estavam amarrotadas, estavam amassadas.
A borboleta, ela precisava passar pelo escorço, precisava passar pelo estreito, para que as asas dela se esticassem e ela se tornasse perfeitas. Somos nós a borboleta. Se Deus nos tirar antes do tempo, não estaremos prontos, estaremos com as nossas asas abarrotadas, não estaremos prontos para voar diante da presença de Deus. Não se apresse, não tenha pressa, passe pelo que você tenha que passar, porque é Deus no controle. Se Deus te colocou no deserto, Deus é o mesmo que vai te tirar desse deserto. Você não vai morrer no deserto que Deus te colocou. Deus não vai deixar você morrer na prova. Deus não vai deixar você morrer na dificuldade. Gênesis capítulo 45, verso 5. Olha o que José disse para os seus irmãos. Depois que tudo aconteceu, os irmãos foram lá para comprar comida, e José se revela. Gênesis 45, verso 5. Encerrados. Agora, pois, não vos entristeçais, nem vos pese os vossos olhos, por me haveres vendido para cá, porque para a conservação da vida, Deus me enviou diante da vossa face. Em outra tradução, Deus me mandou à frente de vocês, para que pudéssemos ter vida. Deus fez tudo, permitiu que tudo acontecesse. Deus permitiu que você fosse zoado. Deus permitiu que você fosse achincalhado. Deus permitiu que você fosse humilhado. Deus permitiu que você perdesse tudo. Deus permitiu que você estivesse na cova. Deus permitiu que você estivesse no buraco. Deus permitiu que você fosse humilhado. Deus permitiu que você fosse enganado, para que lá no final Deus usou essas pessoas para transformar a sua vida, para que no final a promessa de Deus se cumpra na sua vida. Aleluia. Vamos ficar de pé em nome de Jesus. Passe pelo processo. Para de murmurar e reclamar. E comece a agradecer. É até um louvor, né? Não murmure, não reclame. É só agradecer, que a sua prova vai desaparecer. Comece a louvar ao Senhor. Comece a agradecer ao Senhor. Porque a prova vai chegar ao fim em nome de Jesus. Eu quero convidar você que está passando pela prova e pela dificuldade. Quero convidar você a colocar a sua mão no seu coração. Nesse momento, eu peço que o Espírito Santo venha renovar as suas forças. Venha renovar de novo, para que você corra, para que você possa voar com asas como águias. E suporte esse processo. E você vai fazer um compromisso com o Senhor, que você vai firmar teus passos. Você não vai permitir mais que a murmuração e a reclamação tome conta do seu coração, que a dúvida tome conta do seu coração. E a partir de hoje, você vai olhar para a tua prova com outros olhos e vai aguardar, vai suportar tudo que vai vir, mas vai aguardar em fé, em alegria e gratidão, sabendo que Deus está te transformando, Deus está te moldando, para que a promessa do Senhor chegue à tua vida em nome de Jesus.